Projeto Memória Viva, entrevista para o professor Luiz Antônio Barreto, ilustre lagartense. Professor, para a gente iniciar, a gente posicionar a nossa entrevista, fala um pouquinho assim da sua vida, sua família, sua infância. Bom, eu nasci em Lagarto e minha mãe é de uma família de Lagarto, que é a família dos Vieira do Nascimento, e o pai dela era o Sr. Roberto Vieira do Nascimento, conhecido como Benvano, que tinha um número grande de irmãos, entre eles José Vieira do Nascimento, que era conhecido como Zezé do Arpois, Manuel Rico, Manuel Vieira do Nascimento, conhecido como Manuel Rico, e meu avô teve um grande número de filhos, e um deles, pelo menos, ficou em Lagarto, para honrar a tradição de família, que é Rafael Vieira do Nascimento, irmão de minha mãe, figura que nós admiramos e veneramos. Meu pai é de Nossa Senhora das Torres e ele apareceu por lá porque ele perdeu o pai dele muito cedo e foi com os irmãos mais velhos para Buquim e Riachão. Então ficaram entre Buquim e Riachão. A irmã dele mais velha, Glorinha, casou em Buquim. Casou e foi morar em Buquim. E arrastou a família para lá. Então meu pai terminou fazendo esse contato em Lagarto, fazendo relações de amizade, e ele era na época guarda mata-mosquito, quer dizer, guarda do combate à febre amarela, que era a Fundação Rockefeller, que tinha um grande programa de combate ao mosquito, que é o mesmo mosquito praticamente que hoje é responsável pelos surtos de dengue, que anualmente se repetem. Bom, mas meu pai casou e foi morar fora de lá, de Lagarto. Meu irmão mais velho, Artêmio, José Artêmio Barreto, nasceu em Buquim. E nas andanças de meu pai, minha mãe ficou grávida e ela só em casa, meu tio José Barreto, que morava em Capela, pegou minha mãe, que morava nesse tempo em São Brás, Alagoas, e levou para Lagarto para ela ficar com os pais dela. Aliás, o pai dela, que a mãe já tinha morrido. Então, em 1944, no dia 10 de fevereiro, eu nasci ali numa casa de esquina, na rua Laudelino Freire, uma praça Silvio Romero. Uma casinha pequena, estreita, que hoje é um negócio de computação, uma empresazinha que funciona lá. E com 2 anos de idade, um pouco mais, meu pai foi protagonista de um episódio político. Estávamos no período da redemocratização em Lagarto. Ele foi para lá, largou a febre amarela e se estabeleceu como um pequeno comerciante, ali fabricando bebida, vendendo uma coisa ou outra. E ele, por conta de ligações com o Zé Monteiro de Jesus, que era meu padrinho, Jocelino Emílio de Carvalho, se vinculou a um grupo que mais tarde fundou a UDN, a União Democrática Nacional, em Lagarto. E isto, na campanha de 46, gerou problemas, porque o poder estava com um novo PSD que teve sua origem na interventoria, na segunda interventoria de Augusto Maina Gomes, principalmente pela liderança de Francisco Leite Neto. Então meu pai, que participou de uma montagem de um palanque, de uma estrutura para o comício de Leandro Marcel, meu pai foi preso e deportado de Lagarto.
Isso. É aquele famoso comício que a Cris disse que ele não seria realizado? Não sei se era esse, porque eu não estudei esses fatos lá na minha terra. Eu guardei a lembrança familiar. Sim, então ele foi deportado. Ele foi preso pelo tenente Manuel Henrique e deportado dele. Então, como ele já tinha morado em Buquim, ele fez um bypass. Foi para Buquim, ele conhecia, além dos irmãos, as irmãs, 3 irmãs que moravam lá, ele tinha alguns parentes, primos carnais da mesma família, originária de Nossa Senhora das Dores, de sobrenome Barreto, que estavam em Riachão, entre Riachão e Buquim. Um deles, Mário Barreto, que era casado com Helena, que terminou separando dele para viver com Martim Almeida, lá em Nagara. Recentemente encontrei com as filhas de Helena, Meire e Marilene, que moram em Salvador, e são pessoas mais velhas do que eu, mas que pelo parentesco, pela proximidade do parentesco e pelos fatos terminaram muito ligadas a todos nós. Então o Jacomildes Barreto, que era o chefe político da UDN de Buquim, providenciou para que meu pai saísse do estado e nós fomos viver em Olindina, estado da Bahia, que naquele tempo ainda se chamava Nova Olinda. Bom, não tinha nada, nenhuma estrutura, era uma vida muito difícil, uma cidade, ainda não era uma cidade, era uma vila muito pequena, que ficava na extremidade entre Bahia e Sergipe. Quem vinha da Bahia, pelo lado esquerdo, entrava para o Paiaiá, para Nova Açores, Caldo do Cipó, descia até Jeremoabo. Quem entrava pela direita vinha para Itapicuru, Tubia Barreto e entrava em Sergipe. Nós moramos lá 7 anos. O pai, você com quem estava? Barreto, eu tinha 2 anos e meio, menos 2 anos e meio, quando saí de La Carlos. Então, minha mãe, Josefa Alves Barreto, perdeu o sobrenome dela, que era Nascimento, Vieira Nascimento, e Artêmio, que tinha nascido em Buquim, e era quase 6 anos, quase 6 anos mais velho do que eu. Então ele já tinha volta de 8 anos, tinha feito 8 anos, aliás, papai foi preso quando Artêmio aniversariava. Então julho de 46, ele fazia 8 anos e eu tinha 2 anos e pouco. Essa é a diferença de idade. Moramos lá 7 anos, no estado da Bahia. Só voltamos para Tubia Barreto em 53, já nas proximidades da eleição de 54, quando o Leandro ganharia a eleição. Então, eu e Artêmio fizemos os primeiros estudos em Olindina, na Bahia, e vivemos 8 meses em Itapicuru, que era uma cidade completamente diferente de Olindina, porque era uma cidade já com luz elétrica, com calçamento, paralelepípedo, com um comando político definido, a família dos Pinto Dantas. Enfim, era diferente o desenvolvimento de Olindina, que não tinha nada, absolutamente nada. A coisa mais importante era uma capela, uma pequena igreja que teria sido feita por conselheiro, quando ele andou pelo estado de Sergipe e da Bahia. Bom, voltamos para Tubia Barreto. Em Tubia Barreto nós ficamos 3 anos, Leandro ganhou a eleição, então Jocelino Emílio de Carvalho, que era conhecido, muito ligado a papai, arranjou um emprego de diarista da Secretaria da Fazenda, da Fiscalização Estadual, do Fisco. E ele passou apenas 24 dias nesse emprego em Tubia Barreto. Porque com a subida da UDN, acabavam 8 anos de PSD, de domínio PCdista e PRista em todo o Estado. Então os udenistas de cada lugar era muito natural que eles estivessem cheios de expectativas e quisessem os cargos para eles, porque dá uma pessoa que era de fora. Ninguém sabia a história dele, porque ele estava ali, porque ele passou 7 anos fora do Estado. Mas o que é certo é que o grupo da UDN
de Tobias Barreto, queria um cargo para dar uma pessoa local, uma pessoa de lá. Então o papai foi demitido e Jocelino, mais uma vez, estava, parece-me, como suplente de deputado federal ou como deputado estadual, não me recordo bem, que ele foi as duas coisas. 57 as duas coisas. Então ele conseguiu, junto a Leandro, que eu conheci, algum parente para dizer, Leandro ia de carro para o Rio de Janeiro. E quando passava em Olinda, visitava meu pai. Rapidamente, mas visitava. Então, Jocelino, em nome exatamente daquela perseguição à vida em Lagarto, ele consegue com Leandro a nomeação de meu pai para o posto fiscal Oswaldo Nabuco, que ficava aqui na entrada de Aracaju. Era no município de Socorro, mas já na entrada de Aracaju, à altura hoje daquele posto Boa Viagem, ali na saída da cidade. Depois ele voltou para o lado de cá, onde tem aquele viaduto da saída da BR-235. Bom, nós começamos a viver, mas ainda carregando a chaga política, porque os udenistas do poder não queriam pagar impostos. Meu pai queria cobrar impostos. Então havia sempre uma colisão de interesses. Aí meu pai foi transferido do posto fiscal para Maruim. De Maruim foi transferido para Santa Amaro. De Santa Amaro foi transferido para Siriri. De Siriri foi transferido para Riachuelo. De Riachuelo transferido para Malhador. De Malhador transferido para Aracaju. Só no governo Celso Carvalho é que ele ficou sem perseguição política, cumprindo o papel dele na recebedoria ou na Barra dos Coqueiros e, por último, no posto de arrecadação do mercado, Antônio Franco, onde ele se aposentou, no governo Lourival Batista. Então, essa saga política do meu pai, ela foi determinante para que eu, Artêmio e Luiz Augusto, que é o meu irmão mais novo que faleceu em 99, era advogado da Petrobras, nascido lá em Olindina. Então, para que nós andássemos peregrinando. Então vocês não se fixaram no Lagarto? Não, saímos de Lagarto para Olindina. Olindina com um pedacinho de Itapicuru, mas Olindina. Olindina, Tubia Barreto, Pedrinhas, Pedrinhas, Aracaju. Ficamos aqui. Agora, daqui saímos. Porque quando o papai veio transferido para o posto fiscal Oswaldo Nabuco, resolveu alugar uma casa em Aracaju, onde Artêmio, num pensionato, já vivia estudando. Eu não. Eu tirei meu primário numa escola rural, em Pedrinhas, e fiquei lá. Então, a minha vida no interior, desde que saí de Lagarto, Olindina, Itapicuru, Tubia Barreto e Pedrinhas, me atrasou. Quando eu cheguei em Aracaju, eu tinha 13 anos de idade completos e tinha só o curso primário. Entrei no ginásio com 14 anos. Ou seja, entrei numa idade que todos estavam saindo. E mais, achava que tinha tudo para não dar certo. Porque meu convívio no interior foi um convívio muito pobre, no sentido intelectual. Mas vocês tinham contato com o Lagarto sempre, a família? Seu pai talvez não, mas meu pai tinha, eu não. Ah, seu pai ia meu pai, mesmo com a perseguição, ele ia. Vinha em Sergipe comprar açúcar e às vezes passava em Lagarto. Meu avô, bem mano, ia para lá, para Olindina, passava tempo com a gente. Outros parentes iam, de Rafael, a gente mantinha contato familiar. Quando nós morávamos em Pedrinhas é que eu fui conhecer Lagarto. Eu tinha aí uns 13 anos, 12 a 13 anos, quando eu fui conhecer, e a partir daí eu passei aí 2 vezes por ano de férias, cá de Rafael. Nós tínhamos também, além de outros parentes em Lagarto, meu tio Alcides vivia, então, e tinha uma família grande em Lagarto, é o pai de Roberto, é o pai de Hélio, tem um grupo grande de 12
filhos. Então, na sua adolescência, você frequentava Lagarto? Frequentava Lagarto. Quem eram seus amigos em Lagarto? Bom, Divaldo Falecido? Andrade, o general. Tinha outras pessoas que eu fui perdendo um pouco de rumo. Pessoas ligadas ao magistério, ligadas à vida de Lagarto. Agora, eu conheci, até mesmo pela relação de meu pai com a cidade, e por questões políticas, eu conheci logo os mandões, os manda-chuvas da cidade. Eu era afilhado do Zé Monteiro de Jesus. Ele era ligado a seu Dionísio, ligado a seu João, do cartório, doutor João, Do João mesmo. não é? Do cartório, Antônio de Jesus, que era deputado, e depois, muito depois, é que aparece o seu Arthur. Os Ribeiros, né? O Arthur, não, porque os Ribeiros vinham também, mas vinham também. lateralmente. Arthur já vai ser nos anos 70. Né? Mas veio ligado a seu Dionísio, Seu Dionísio. porque ele na época era o fabriqueiro da igreja, das igrejas. Ele tinha, minha família era parte ligada ao DN e parte ligada ao PSDB. Contanto que Zé Vieira, filho do Zé do Arroz, quer dizer, filho de tio Zezé, ele ficou do outro lado, ele é do outro lado. Foi prefeito. Foi ainda prefeito, pelo ser a sobra do... exatamente, deputado. Então nós convivíamos lá em Lagarto já sem política, no entanto conhecendo política. Uma vez eu me lembro que meu pai prendeu uma boiada de Ribeirinho. Meu pai era o chefe das ateliês de Pedrinhas e passava uma boiada lá sem nota, sem guia de condução do gado. O papai prendeu. Então o Ribeirinho foi lá numa rural com o Edinho do cinema e ameaçou amarrar meu pai na frente da boiada. Essa cena eu assisti. Me dou muito bem com o Ribeirinho. Não guardei nenhum ressentimento da minha vida, na vida da minha família. Em Lagarto, convivi com todo mundo que eu conheci, não conheci seu Acris, mas conheci o neto dele, um jornalista que morava em Washington, nos Estados Unidos, e que fizemos uma relação, nunca mais vi ele em contato com ele, mas fizemos uma boa relação de amizade. E lá em Lagarto eu convivi sempre com todos os lados. Eu queria muito bem a tio Zezé, o pai de Zé do Arroz, porque tio Zezé, ele tinha um caminhão que quem dirigia era Vieira, e tinha outro caminhão que quem dirigia era José, foi deputado e prefeito. Então eu ia passar férias e ia no caminhão deles. E lá em Lagarto era uma festa, porque quando tinha na feira de Simão Dias, eu ia para lá no sábado, porque eu tinha tia Maria, irmã da minha mãe, com 13 filhos. Então cada um era assim. Na casa do tio Rafael eram 7, Edith, Carlinhos, tal. Então foi um grupo que eu convivi muito lá, até que participei daquele congresso de estudantes. Eu era presidente do Grêmio da USP. Eu era presidente do Grêmio do Colégio de Barreto. E fui para lá, para Lagarto, com o grupo do Tubias, que aqui disputava espaço político com o grupo da Ateneu. Bom, eu era uma pessoa que participava dos movimentos estudantis e dos movimentos sociais. Eu escrevia para o jornal Folha Trabalhista, ou Folha Popular do Partido Comunista, participava, eu não era membro do partido, mas participava das mobilizações, dos comícios, e a partir de 1962 eu criei uma campanha estudantil de alfabetização para fundar escolas primárias, infantis, para quem precisasse, porque sobrava, ainda hoje sobra, quanto mais naquele tempo, sobrava muita gente, por isso ou por aquilo que a escola padronizava, que tinha que ter farda, tinha que ter roupa, sapato, livro, e a meninada pobre não tinha com arcar com isso. Então fazia escolas informais, funcionando em salas de casas de família ou em espaços públicos,
dava o caderno, dava a carteira, o lápis, a borracha, a régua, enfim, os instrumentos de trabalho. E consegui fazer 25 escolas em Sergipe e algumas em Paripiranga. Dentro desse trabalho? Desse trabalho. E criei, e tinha um braço que era o braço da alfabetização de adultos, através do método Paulo Freire. Eu então... Em 62, 63, 63, antes do Congresso, um mês antes, Paulo Freire teve aqui, né? Exato. Então eu fui ao Congresso de Lagarto, levando o Tubia Barreto, para enfrentar o grupo do Ateneu. Padre Monsenhor Jason, ele tinha uma birra comigo e ele achava que eu era comunista. E ele na matriz de Lagarto, na missa do domingo, lá, na véspera do Congresso, ele mandou brasa em mim, me chamou de agitador, de uma opção de coisas. Enquanto isso, o Elton Mangueira era ainda distante do movimento político de esquerda. Ele foi elogiado, porque ele distribuiu um material que era material de procedência americana. Do IBAD. Do IBAD, revista do Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E o Elton, no entanto, saiu como uma grande vítima de Lagarto. Eu fui, e o candidato do Colégio de Barreto a presidente da USP era Luciano Prado, que depois vai ser vereador, deputado, é o pai do deputado federal Mendonça Prado. Pelo que a conversa, a entrevista que eu fiz com o Mélito, eu notei que praticamente as lideranças que saíram daquele congresso, ou parte das lideranças estudantis, foram se tornaram lideranças isso. políticas importantíssimas dentro do Estado. Isso. Então, outros, pelo menos, se destacaram em áreas trabalhistas. Uns ficaram pelo caminho. Mas, assim, as lideranças eu notei que elas ascenderam no Estado, né? Foram importantes. Vê bem, então, o Congresso de Lagarto não evoluiu por conta de que Lagarto era, naquele momento, hostil aos estudantes progressistas que estavam lá, junto com os demais estudantes. Então, eu me lembro da virulência dos discursos do Cabo Zé. E por que o Cabo Zé ele entra nesse... Porque a prefeitura doou a comida e retirou. Ele era deputado, né? ele era deputado do PRT. PRT. Partido Rural Trabalhista. Uma pergunta, professor. O Cleto Maia, ele era muito próximo de vocês. Chego lá. Bom, então, quando o Congresso estava cindido em Lagarto, acontece um episódio com o Elton, que é o João Rodrigues, um garoto ainda, esfaqueia o Elton. Quando ele é esfaqueado, as autoridades de Lagarto têm a motivação para não querer mais nada lá. Então, nós saímos de lá, viemos para Aracaju, fizemos uma reunião memorável, histórica, na sede da SUOF, Sociedade de União dos Operários Ferroviários, que era aqui na Rua de Salgado, ali na entrada da Avenida São Paulo. E lá, então, nós colocamos o problema. E o deputado Cleto Maia, que participou da reunião, pediu a palavra e ofereceu apropriar para a sede do Congresso. E nós aceitamos imediatamente. O Elton convalescente ficou para trás e nós fomos a apropriar. Aí então o Ateneu entrou com um recurso porque dominou o credenciamento. Naquele tempo era Benedito Figueiredo, era Adalberto, que foi durante muito tempo da Defesa Civil, era Léo Filho, era o Elton, que tinha ficado aqui, mas era do grupo. Bom, o Ateneu era um grupo grande. Alceu Monteiro, um grupo grande e representativo. E eu, o colégio maior era o Tobias, mas eu não tinha representação. Quem era do meu lado era Luciano Prado, que era o meu candidato em Lagarto.
Mas em Propriá a situação já foi outra. E era Marcelo Bonfim, que eu tinha derrotado no Grêmio, mas que lá no Congresso ele somava comigo. Então era eu, ele, Luciano, os únicos que tinham credenciais do Tobias. E o Tobias tinha 1.800 alunos, então era para ter 18, porque de cada grupo de 100 tinha um representante. Nós não tivemos, nós fomos garfados pelo Ateneu, que dominou a comissão de credenciamento e, por razão a mais bobas, não deu credenciamento ao estudante do Ateneu, aproveitando o tumulto que houve em Lagarto. Então o candidato fui eu, em Propriá. Está muito bom. Bom, então em Propriá, o candidato já fui eu, porque foi uma necessidade de sobrevivência dos estudantes do interior. Eu tinha como agitador da campanha estudantil de alfabetização mantido contato com várias escolas do interior. Então, Lagarto, por exemplo, pessoal... Lagarto era... A SEDEC, Lá era Euler Ferreira e Aderbal Prata, que era Aderbal ganha para... Eu acho que era Aderbal, eu não me lembro dele não. É da minha... Como é que eu digo? É do meu trabalho, né? Então eu gosto de atender. Com certeza. Gosto de atender quem me procura. Sempre você está disponível. Bom, então fomos apropriar. Em Propriá nós não tínhamos a mesma articulação que tínhamos em Lagarto. E eu era muito chegado aos estudantes do interior, porque como eu vim do interior, eu vim de uma escola rural, eu valorizava muito quem estudava no interior pelas dificuldades que passava. Depois fui ajudado na minha luta, porque fui para a instância brigar, fazer greve contra o Padre Almeida, que era o diretor da escola de comércio daquela cidade. E o prefeito que me apoiava era Pascoal Nabuco. E fiz com ele um relacionamento que hoje é dos melhores. Pascoal Nabuco foi convidado para falar sobre, fazer uma palestra importante lá em Lagarto. Ele não foi. Não, porque o Congresso de Lagarto efetivamente não aconteceu. Não aconteceu, né? Então, eu me lembro que eu fui com Ariosvaldo Figueiredo, que era o superintendente da Supra, para visitar a fazenda Bica, lá em Pedrinhas. E antes passamos em instância. E eu fui à instância várias vezes. Então, conheci Zé Orlando, Silveira, que eram os estudantes que lideravam o movimento lá. Bom, e assim, Laranjeiras, Maruíno, ginásio maruinense, porque a SENEC era a melhor rede de escolas no interior. Era quem tinha escolas, era a SENEC. Estância tinha, além da SENEC, uma escola religiosa, que ainda tem, e a escola de comércio. Propriá tinha o ginásio diocesano, Capela tinha um colégio de freira, mas na maioria dos casos eram colégios da SENEC. Por exemplo, em Campo do Brito, fui eu que fundei o ginásio lá com o Padre Almiro, e seu pai, mesmo morando em Lagarto, ele ainda tinha ligações lá. Meu avô foi prefeito na época, em 63, ele era prefeito, né? Prefeito. Brasiliano. Pois é. Então... Professor, o Congresso Lagarto, ele aconteceu num momento importante, né? As reformas de base, parece que era uma das grandes defesas. Né, nós estávamos todos. Então, o que é que o Zé Raimundo Ribeiro, o Carlos Zé, vocês tinham apoio toda a ala esquerda do Estado, inclusive Seixas Dória. Isso. Né? Só que o Ribeirinho... Tínhamos até de Celso Carvalho, né? não sendo de esquerda, mas ele assumia muito o governo, porque Dória viajava muito, e ele nos apoiava, como aqui, Conrado de Araújo, que era o prefeito, nos apoiava, que era o apoio naquele tempo. Era dar um carro. Dar um carro, transporte. Mas o Ribeirinho, ele propõe a realização em Lagarto, ele dá a comida, inclusive, os jornais da época dizem que o grande impasse foi a comida, mas a gente vê o seguinte, existem alguns acontecimentos lá. Jogaram sapos dentro da reunião e espantou o pessoal.
Ribeirinho fala que quem fez isso foram os estudantes dizem que quem fez isso foi Ribeirinho. Não, Agora, o ponto é que eu gostaria de esclarecimento. O que o Zé Raimundo ele era deputado? O que ele foi fazer dentro do Congresso de Estudantes? Porque ele achava que tudo que acontecesse em Lagarto dava direito a ele de participar. E, na minha opinião, quem liquidou o Congresso, quem acabou com o Congresso, foi o Monsenhor Jesus. Porque na medida em que ele leva, no dia de domingo, para a missa principal da paróquia, da igreja, o assunto do Congresso, e mostra que há um grupo que quer comunizar o país, que quer isso, quer aquilo outro, ele jogou a população contra o Congresso em si e contra os estudantes progressistas em especial. Porque não é que houvesse estudante que não fosse progressista. Não, é que tinha uns que não tinham a formação política, nem a informação histórica para tomar posição. Eram apenas representantes das suas escolas, legítimos representantes, mas não tinham a visão do país naquele momento. Bom, o Zé Ribeiro, ele aqui, apesar dele formar num grupo, depois formou num grupo, onde gente nova apareceu, ligada ao deputado Evaldo Diniz, que é o grupo do IAPM, o Instituto de Pensão dos Marítimos, que naquele tempo a Previdência não era unificada, então cada setor tinha seu próprio instituto, e era um cabide de empregos. Então, cada instituto desse tinha não sei quantas vagas. No IAPM, por exemplo, eu me lembro de Paulo Gama, eu me lembro do Zé Raimundo Ribeiro, eu me lembro do Luciano Prado, eu me lembro depois de Heráclito Hollenberg, me lembro de Manuel Santos Silva, quer dizer, algumas pessoas já recrutadas como lideranças políticas para ocupar o espaço político que Evaldo Diniz propiciava pelo seu entendimento federal no governo Goulart. Então não tinha porquê, naquele momento, Zé Ribeiro ser contra a pregação da reforma agrária, dentro do contexto da reforma de base. E havia um tabu em Lagarto, né, no termo de reforma agrária. Porque Lagarto, ele não soube resolver o seu próprio enigma de ser uma terra muito bem dividida. Em 1757, o vigário local já dizia que as populações estavam a 2, 1,5 léguas de distância uma das outras. Ou seja, eles estavam dizendo que tinha muita gente vivendo perto uma das outras. Enquanto em outros lugares era o contrário, era uma pessoa aqui, outra não sei onde. Bom, Lagarto então não soube, na minha opinião, entender o fenômeno de que o seu território, pelas condições climáticas, ambientais, permitiu ter a pequena propriedade produtiva, a lavoura de fumo, depois citricultura, o cultivo de hortifruti grangeiro em geral, as fruteiras. Lagarto tem uma frutologia muito boa. Não é à toa que o gentílico popular é papaxaca. Era, né? Era, hoje não, porque parece até depreciativo. Não é? Mas Lagarto sempre teve uma plantação e uma colheita boa de mandioca, que é próprio de economias bem primitivas. Tinha pequenos sítios, acho que Lagarto hoje deve ter ainda cerca de 120, 130 povoados, o que mostra exatamente que a ocupação territorial se deu de uma forma muito próxima àquela lenda do senhor Daltro, quando prefeito, depois como padre, que só casava quem tivesse um pedaço de terra e um cavalo. Bom, mas Lagarto tinha, por ironia, as maiores propriedades de criatório, inclusive criatório seletivo, que é uma herança que ela tinha das matas de Itabaiana. Itabaiana, Simão Dias, Lagarto, até descendo até Tubéia Barreto, por lá, pela zona oeste, por Itabaiana. Hoje você vê que Itabaiana para Lagarto são 38 quilômetros de estrada.
Então imagine, toda aquela região, o gado ocupou, a partir do estuário do Rio Sergipe, e depois do Rio Piauí, quer dizer, porque a colonização se deu do sul para o norte, então Rio Real, Rio Piauí, Rio Sergipe, Rio Cotimbiba, Rio Japaratuba, até chegar ao São Francisco. E o gado, que é daqui para o São Francisco, que é do Rio Sergipe para o São Francisco, ele fez a volta pelas chamadas matas de Itabaiana, matas do Caiçá, ou de Simão Dias, onde Lagarto estava situado. Bom, então Lagarto, que tinha uma estrutura minifundiária forte, que permitiu que Antônio Porfírio fizesse aquele belo projeto que é a Colônia 13, tinha ranço de domínio político e que tinha na reforma agrária um palavrão. O Zé Raimundo, ele organiza os grandes donos de terra de Sergipe para um encontro. Eu tive acesso a um 63, documento né? reservado, um documento do Quarto Exército, que menciona esse fato de que Lagarto organizou uma espécie de milícia política e rural ao mesmo tempo para defender as terras, como se as terras estivessem ameaçadas. Não é um equívoco que terminou numa posição política de hostilidade a quem tinha posição. Por isso que até hoje se justifica que Lagarto não tenha uma oposição. Lagarto fique naquele maniqueísmo de Boli-Boli e Saramandaia, quer dizer, mesmo da NPSD de sempre, situação da qual fui vítima, e que lá outros ainda hoje não são. Minha família também. Eu próprio, que encontrei mais adiante Padre Almeida, aqui em Aracaju, quando ele agitava por do Meio, e eu mais uma vez fiquei contra ele, mas eu depois me aproximei muito dele, e quando eu assumi a organização do PPS, eu convidei tanto a ele quanto a Agostinho, quanto a outras pessoas. O senhor ainda está ligado ao PPS? Não, em 99 eu me desliguei de tudo. O seu desenvolvimento dentro de Lagarto, a gente tínhamos antes uma crise com o PSD terrível, né? Pelo menos isso é. A memória de Lagarto em relação à crise. A UDN não era violenta. O grupo que eu achei que era um pouco mais tinhoso, um pouco mais aguerrido, era o grupo de Ribeirinho. O Ribeiro sempre ameaçava com metralhadoras. Sim, mas é posterior. O grupo do Sr. Mas isso Dionísio... já em 63, mas o grupo anterior do Sr. Dionísio, que chegou ao poder, o Sr. Dionísio foi vice-governador, com Luiz Garcia, em 58. Não é? Não era violento. Não era violento. Ou seja, não houve revide. A UDN não revidou. Em Lagarto, a UDN não revidou. Não revidou o PCB. Quem vai manifestar certa, vamos dizer, intolerância é o grupo dos Ribeiros. É quando surge o grupo dos Ribeiros. Concluindo lá sobre o congresso da USES em Lagarto. Então, era um momento importante. O Laudelino Freire era o maior colégio, ainda hoje, o colégio mais importante de Lagarto. O senhor considera que as lideranças de Lagarto não tinham uma consciência política para uma defesa ideológica naquele congresso? Não tinha. O congresso era apenas cenarizado em Lagarto. Diferentemente de Propiá. Por que Propiá? Porque Propiá, o prefeito, que era a mesma situação de Lagarto, Ribeirinho Cabo Zé, ele era irmão, né? Geraldo e Cleto Maia. A Geraldo era um médico, era um homem aberto. O pai dele exercia um poder moral sobre a família, o Sr. Domingos Maia. Era um homem que vinha da década de 40 ligado à vida política sergipana, ligado às grandes figuras, mas com seu pensamento. Ele apoiou sempre a esquerda democrática lá em Propiá, por causa de Orlando Dantas.
era muito ligado ao Orlando Dantas. O que expropriar aparenta sempre assim, ser uma cidade que durante muito tempo ela foi uma consciência política muito maior do que Lagarto. Sim, porque era uma cidade de fronteira e era uma cidade que durante muito teve a tempo industrialização ela tem uma história antiga e uma história de, vamos dizer, de resistência. Porque ela estava aqui, em 1817, a Revolução, Vila Nova e Propiá. Saíram muitos propiaenses para lutar em favor da Revolução de 17. E aí em Neópolis havia um bloqueio para não deixar passar tropa que pudesse ir para lá. Então, depois vem o ciclo do algodão. Propiá é o grande ciclo capitalista, mas só que de tecidos. Vem o ciclo de Lampião. Propiá é a capital do Baixo São Francisco. É ela quem media toda a realidade. A gente vê assim, a respeito de Lagarto, Simão Dias, o crescimento do Lagarto, a gente vê que os documentos antigos, alguns dizem Lagarto já é a maior vila do interior de Sergipe. Mas o Lagarto perdeu a oportunidade. Lagarto teve um grande movimento em 1730 e poucos, com a presença lá do padre Eusébio Dias Lassos Lima, porque ele chegou a proclamar um império livre no Brasil. Tem esse documento onde a gente... Tem, nos documentos históricos. Na coleção de documentos históricos. É uma coleção de 110 volumes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E está lá toda a saga do padre Eusébio Dias Lassos, que se auto-intitulou Príncipe do Brasil, e que distribuiu cartas de marquês, de conde, para... E Lagarto teve um padre também, no século XIX, que ele era bastante revolucionário também, né, João, alguma coisa, vai para o Maranhão, Piauí, depois vai para o Rio, né? Não sei, no Rio de Janeiro ele se tornou deputado provincial, ele publicou livros, acho que... Eu conheci o padre, quer dizer, historicamente, eu acho o padre Eusébio Dias Lassos e o Monsenhor Dalto. Agora, Lagarto perdeu, por exemplo, para Itabaiana e para Simão Dias e para Riachão certa hegemonia econômica e cultural. Lagarto ficou como um grande campo. Ele foi perdendo, né? Mas as pessoas se desenvolviam em Simão Dias. Não foi o caso dos Prata. Ranulfo simplesmente nasceu em Lagarto. Mas Arivaldo já nasceu em Simão Dias. Os Fontes não representam nada em Lagarto. Nada, mas todos são originários. Joaquim Martins Fontes, um grande liderança, um homem controverso, mas uma grande liderança, quase um barão do Lagarto, né? Pois é. E Lagarto não perde para Riachão. Não preserva essa... Itabaiana, o Itajaí e várias figuras vão para Itabaiana. Então, quando o que acontece? O senhor atribui isso o que dentro do Lagarto? A igreja? Não, eu atribuo exatamente falta de compreensão local, de consciência local da importância. E porque justamente no período de Acrísio, 40 anos de domínio de Acrísio aproximadamente, que Lagarto se desenvolve economicamente, Lagarto sai de uma cidade menor, claro, tiveram algumas coisas que beneficiaram. Lagarto ganha visibilidade. Não se desenvolve intelectualmente, mas economicamente. Não, mas mesmo economicamente ele ganha visibilidade. Mas Lagarto tem essa crise de identidade, de ser de pequena propriedade, que não pode desenvolver muito, ou de grande propriedade. Por exemplo, um meio termo é Zé Augusto. Zé Augusto está conseguindo, porque ele compra a propriedade para produzir a matéria-prima que ele precisa. Ele chegou em Itapuranga e comprou a cidade de Itapuranga para produzir laranja, para o suco da fábrica de Estância. Então, o Zé Augusto é um Midas, onde ele toca, vira dinheiro, vira ouro. Estava fazendo um belo trabalho cultural lá, a faculdade. Quem imaginava que fosse um homem, não é de poucas letras, não no sentido de pejorativo, ao contrário, no sentido de que ele sai por ele mesmo, pela experiência, pelas vivências,
que ele vai adquirindo e está construindo um império econômico e, pela primeira vez, associando esta atividade econômica com uma atividade cultural, que nenhum Estado teve isso. Ele é a única faculdade que tem um nome particular, inclusive é interessante, ele põe o nome dele na própria faculdade, né? Mas ela abre um leque. Professor, Lagarto... Só o fato de ter uma faculdade, porque antes eu levei o PQD, que era a Universidade Federal, mas ele criou uma faculdade. Ele hoje, a única concorrência que ele tem é para Ipiranga. E Lagarto deverá, provavelmente, receber a faculdade federal, só que na área médica. De qualquer maneira, a discussão de cunho social não existe, não vai existir. Não. Então, eu acho que o José Augusto presta um grande serviço. Ao invés de botar mais uma torrefação ou fazer um outro item de produção de gênero de primeira necessidade que vende no mercadinho como água, ele botou uma faculdade. E deu a Lagarto, tira a Lagarto, porque o problema do Lagarto, na minha opinião, tem sido o seu atraso cultural, que leva ao atraso político. Não é possível mais esse maniqueísmo de boli-boli de Saramandaia. Eu estou com um livro organizado pelo Claudio Franklin, foi lançado recentemente, para dar uma olhada sobre ele, né, para ver como é que ele aborda. Mas eu vi, por exemplo, eu conheço, o que me lembra Lagarto é que você não passava por uma rua daquela que não tivesse um sapateiro fazendo chiquita, fazendo rolô, consertando sapato e fazendo sapato. Meu tio Rafael, antes de ter a venda de sapato industrializado, ele fabricava sapato e vendia couro. E seu Nezinho, né? O famoso Nezinho também. O Nezinho também, a mesma coisa. E vários. Na minha família há uma tradição. O meu tio Rafael, minha mãe, tinha um irmão, Antônio, que tinha uma grande sapataria em Buquim. Teve primeiro em Lagarto, depois para Buquim. Do filho de tio Zezé, do Arroz, tinha um que era sapateiro. Tinha um primo nosso, outro primo Vieira. O Lagarto, então, de qualquer maneira, ela tinha era uma cidade que... Ela tinha uma expressão econômica. As fábricas de rede, que era a única do Estado. E ela acaba, usando o desenvolvimento econômico da cidade, retira o poder do pequeno, do artesão. Retira o poder. E aí o que é que acontece com o Lagarto nos anos 60, 70? Bom, Lagarto ela vai voltar para a agricultura, para a ela se volta, ela se volta. Não é Lagarto mais. Lagarto antigo fica com criatórios. Mas surge o 13, que traz uma massa de colonos produzindo e vivendo melhor do que vivia se vivesse na cidade. Esse tempo não é tão longo, mas só uma coisa assim. Lagarto tem 4 imortais na academia, né? 4, né? Silvio Romero, Landelino, Aníbal, poderíamos dizer que Tobias Barreto. Tobias é patrono. Estava na né? fundação, é patrono. Lagarto tem um livro bastante interessante de Antônio Muniz de Souza, O Homem da Natureza. Ele faz uns relatos bastante interessantes da vida social de Lagarto do final do século XVII, final do século XVIII, início do século XIX. Mas o que a gente vê assim, como é que Lagarto contribui no final do século XIX com pessoas tão importantes e ao mesmo tempo a cidade decai de uma forma assim muito grande na sua produção. Ninguém produz mais nada, passa um período aí de tantos anos. A diáspora, se a gente tem uma diáspora, né? Ou várias diásporas. E uma delas aqui envolve muito o lagarto e os lagartenses. A família de Silvio Romero foi importante em Lagarto, enquanto o Benilde viveu lá, foi juiz, foi chefe de partido, chegou a desembargador e morreu muito cedo. Mas essa foi uma figura, porque veio aqui depois o presidente Zé Calazans, Silvio Romero participou disso, mas ela toda emigrou, ela foi embora. Silvio, Juveniano, e Silvio teve 19 filhos. Lagarto não conhece a descendência de
de Silvio Romero no sentido intelectual da palavra, o ministro Edgar Romero, o Nelson Romero, Silvio Romero Júnior, Silvio Romero Filho, que era diplomata. Então, Lagarto não conhece a biografia da família de Silvio Romero, que é de lá. Como não conhece a família dos Freios, que parte é de lá, parte é de Itapuranga, mas pela vizinhança é tudo do mesmo lugar. Não é, você não tem. Eu conheci Aníbal Freire no Rio de Janeiro, eu fui visitar os sergipanos, quando cheguei lá, eu fui morar no Rio, a primeira coisa que eu fiz foi visitar. Então Lagarto era, na época, um centro importante. E várias professoras ilustres daquele tempo foram viver lá. Viveram lá a mãe de Joel Silveira, viveram lá a mãe de Gênia Augusto. E isso faz até pensar que Gênia é de lá, que Joel é de lá. Não, eles viveram lá, passaram parte da juventude lá, porque as mães eram professoras lá em Lagarto. Mas Lagarto não conhece todo mundo que era de lá. Por exemplo, a família de Teodoreto Camargo, Teodoreto Arcanjo, do Nascimento. Figura importante que Lagarto, lamentavelmente, não conhece. Eu acho que desses aí, Teodoreto Nascimento é o menos conhecido. É nome de rua. É verdade, ele é o menos conhecido. Inclusive, na biografia de Armindo, diz que ele foi estudar a maniçoba. Não? Foi, mas será que é a maniçoba? Não é a maniçoba, é uma planta. É a folha. A folha. É uma planta que não tem nada a ver com a mandioca. É uma outra planta, que é no Pará, na região do norte, que era para ser utilizada. Ele era ligado à Sociedade Brasileira de Agricultura e de sanitário, uma filial, uma seção dessa sociedade. Era um homem ilustre. O pai dele, ou o filho dele, foi militar, foi general e foi... Alguns nomes importantes, Enoque Santiago, né? Enoque, que é de lá também. Aníbal, que ninguém conheceu, que foi ministro, mesmo da Academia Brasileira de Letras. Ministro 2 vezes, ministro da Fazenda. Professor, outro cidadão também que viveu em Lagarto importante e que foi bastante pitangueira também. Padre, o primeiro grande jornalista de Sergipe, foi ele quem redigiu, na verdade, o recopilador. O padre Antônio Fernando Silveira apenas editava comercialmente. O recopilador tem 2 anos, a Biblioteca Nacional já digitalizou. Eu tenho aquele digitalizado. Professor, mudando agora do Lagarto. Assim. Eu só queria completar uma coisa que eu não completei. Quero dizer que em Propiá fui eu candidato e liderei o interior, mesmo sem credenciamento do Tobias, quer dizer, mesmo faltando 15 votos, eu perdi por 3 para um relojoeiro, Pedro Souza, que foi eleito presidente. Quando eu digo relojoeiro, não é no sentido crítico, é no sentido de que ele era uma pessoa que não tinha vínculo com o movimento estudantil. Era apenas uma representação do Ateneu. O Ateneu majoritário botava quem quisesse. Botou ele. E a USE não andou. Veio o golpe de 64. Então, eu fui preso. Depois pedi vários empregos, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional e fui agora anistiado. Recebeu anistia. Professor, o senhor foi preso em 64? Foi a primeira pessoa presa em Aracaju, em 64. Eu era presidente do Grêmio Tobias, era aluno do Colégio Tobias Barreto. O professor Alcibiades foi acordado já de noite, já muito tarde, para me dar meu endereço, né, de casa. Foram lá, me pegaram, levaram para o 28, eu fiquei 2 dias no 28, depois me soltaram, disseram que tinha um processo, eu nunca respondi, mas fiquei marcado, perdi emprego, eu era professor em Itapuranga e professor aqui, perdi a condição, a autorização de ensinar, e aquilo que eu fui conquistando, fui perdendo. Eu entrei na Senec,
passei 1 ano e meio, mas aí teve um grupo de teatro que montou um texto meu, publicado em 64, e eu por conta disso, fiquei, vamos dizer, marcado durante muitos anos. Não vou demorar não vou passar não, só vim desejar uma boa entrada de ano, muita paz. Conhece Murilo Menins? Não. Olha aqui aí. Tá vendo o homem aí, Murilo Menins? Tem um livro Aracaju romântico que eu vivi. É sério, Sou lagartense. Papajaca. Ninguém diz, mas fez 80 anos. 80 anos. Né? Homenageei ele. Uma grande homenagem, imerecida, mas... A única coisa que ele não faz mais há muito tempo que não fazia. Mas o mais está tudo bem, tudo em cima. Fazendo bem. Luiz, bom ano para você. Você também, Murilo. Muito trabalho. Natal, muito trabalho. Muito trabalho, é isso aí. Poder pagar minhas contas. Trabalho é que vem, meu dia. Tá bom. Viu, eu estou gravando uma entrevista aqui para Lagarto. Rapaz, me perdoe. Não, isso não atrapalha em nada, não. Rapaz, que o livro, eu fui lá na exposição do Cavalo 10, muito bonito, muito bem arrumado. Obrigado. Aí já tem o senhor já recebeu o livro, eu não. Então... Pega essa caixa aí. Levo? Essa, né? Agora não poderá dizer mais não. Não. Obrigado. Um abraço, Murilo. Sim, aí foi preso, o senhor teve essa dificuldade toda? Fui preso, toda. tive todas as dificuldades, fui embora para o Rio de Janeiro, eu passei 4 anos lá, não tive problema no Rio, voltei, tive de novo problemas, que eu voltei para a universidade, para a prefeitura de Aracaju, e fui posto para fora de tudo. Tinha em 63 feito um concurso do Banco do Brasil, fui excluído na lista dos aprovados, eu saí como excluído eu e um colega meu de instância que tinha participado do congresso da USE e tínhamos feito o concurso juntos. Bom, fiquei 3 anos desempregado aqui, recomecei tudo de novo, depois fui embora para o Recife, passei lá trabalhando na formação do Nabucco com Gilberto Freire, dele e outras pessoas durante 4 anos. Depois voltei para cá. Há 25 anos que eu venho tentando organizar um acervo sergipano, um acervo documental, que hoje é um centro de pesquisa, valorizando muito o Sergipe, mas abrindo para tudo, e que é, vamos dizer, multidocumental. Não tem só livro, tem papéis, tem fotos. Essa sua aproximação com Tobias Barreto tem a ver com o seu sobrenome ou a sua visão? Foi não, o tempo de tem Recife, a ver com o meu exílio. Quando eu voltei para Sergipe, vim para Tobias Barreto, para a cidade. E fui morar numa casa alugada, vizinho à casa onde Tobias tinha nascido, que era uma pequena biblioteca. Então o senhor conviveu com entrei, o Santa Fé? Muito. E aí entrei na biblioteca e li pela primeira vez um livro lá na biblioteca do Rio Barreto. Bom, tive contato, naquele tempo eu tinha muita desconfiança com o Menezes, Francisco Menezes, porque ele era filho de seu Francisco Menezes, que era o chefe do PSD. E lá, como em Lagarto, entre o Rio Barreto também era o Boca Branca e Cara Preta, o Rabo Branco e Cara Preta. O sobrado era do PSD, a sede era do Aldeia, até os clubes dividiam a cidade. Então eu tinha pouco coisa porque meu pai ignorava ele, porque ele era o PSD, meu pai era ligado ao pessoal do PSD. Então, mas ele, o Tobias Barreto, Luiz se aproximou. E ele, certa feita, fez um grande depoimento a meu respeito lá, lembrando a minha meninice em Tobias Barreto. De 9 aos 12 anos, eu com coroinha, eu vendendo pão com o cesto na cabeça, meu pai teve padaria lá em Tobias Barreto, Artêmio vendendo pão com um carrinho. Mas ele lembrou mais de mim por conta da face intelectual que eu desenvolvi.
e que ele já me via depois como escritor, como organizador da obra de Tobias. Então a fundação está aberta, ela é aberta para pesquisadores, como é que funciona aqui? Bom, aqui o Instituto, na verdade, é um centro de memória de Tobias. Eu tenho desde manuscritos até as últimas edições, estou preparando uma edição nova com o editor Imago, a mesma que eu fiz o Silvio Romero, lá no Rio de Janeiro. Estou fazendo o Silvio, são 21 volumes, saíram 7. Tobias são 10 volumes. Existe mercado para esse material? Existe, Silvio vendeu bem. Tobias não existe livro para vender. Tem uma editora pequena de São Paulo que tem lançado sem nenhum preparo, sem nenhuma apreciação crítica, tem lançado algum livro de Tobias, tem vendido bem. Eu não conheço a obra de Tobias assim, eu faço uma pergunta. É verdade que na Alemanha é um dos grandes pensadores, Tobias Barreto, ele é referenciado? Não, é verdade que ele foi. Por exemplo, chamou muita atenção, inicialmente, Tobias chamou muita atenção por ser um divulgador do pensamento alemão, por ter entendido que a Alemanha estava fazendo um atalho. Enquanto a França dominava o cenário desde o iluminismo, desde a Revolução, a cultura era atingida pela marca da França, a marca civilizatória da França. A Alemanha vem 300 ou 400 anos depois, mais de 400 anos depois, reabilitar Lutero. Então, o protestantismo de 1520 e poucos passou a ser ameaçador e passou a ser, contraditoriamente, um apoio para quem defendia a teoria da evolução das espécies, o materialismo, que terminou sendo materialismo dialético. Então, o protestantismo esteve nesse conjunto de expressões. E quem divulga esse conjunto é Tobias, porque é ele quem traz os autores alemães. Primeiro o Silvio Romero é preciso fazer justiça a Silvio, quem trouxe Erg para o Brasil foi o Silvio Romero, não foi Tobias. Tobias aperfeiçoa, mas foi Silvio. Então, Tobias traz o Eduardo von Hartmann, Tobias traz o Georges Brandes, Tobias traz o Lang, traz o Marx, traz os grandes autores que na Europa estavam difundindo um novo pensamento. Viu, Floriano? Não, eu queria, esse é um assunto que eu acho que um dia vai ter que ser discutido mais abertamente. Porque as rotulações, elas são muito inflexíveis, né? Você bota um rótulo, bota outro, e ninguém estuda contextos. Uma revolução não se faz só com arma. Uma contra-revolução também não se faz só com arma. O que nós achamos, e alguns lamentavelmente estão morrendo, estão ficando velhos. O Paulo Afonso Berzoli morreu em Portugal dirigindo televisão lá. O Roberto Parreira está afastado. O Carlos morreu. Quer dizer, tem um grupo se dispersando, ficando velho, desaparecendo. Ou seja, a revolução não pode dizer a Revolução de 64, o final dela, ou a conclusão desse processo não está definido. Não está. E depois é o seguinte, na nossa parte, na parte intelectual, porque nós achamos, eu até uso uma frase que é forte, eu digo que só a cultura salva, porque nós temos 3 opções. Quem vem em 64? Quais eram? Primeiro, ir para a luta armada para reagir na força àquela força. Com a força que quebrou com o alinhamento político, quebrou com o pacto social, interrompeu a mudança evolucional no Brasil, era bem forte, porque contava com o apoio norte-americano, e eram homens armados contra uma população desarmada. Nós não podíamos. Os que foram se deram muito mal. Bom, a droga, o horror, na minha opinião, foi de uso político. A droga foi disseminada como uso político.
para afastar a juventude de qualquer outra possibilidade. Então, nós que nos salvamos pela cultura. Porque na cultura podia fazer como fez o Chico Buarque. Tem uma música censurada, troca o nome do autor. Bota Júlio de Adelaide, a música funciona. O senhor acha que, então, o senhor acha que durante o período de 64, que é uma opinião nossa, nós discutimos com o sergipano, ele falou que durante o período de 64 não se produziu cultura. Disse, não é verdade. Disse, os grandes artistas, no meu ver, o que foi produzido surgiram. Foi aí. Foi, não só produziu cultura, como produziu um novo sindicalismo. Está aí o Lula, está aí o Meneghelli, está aí o Vicentinho, está aí o Paulinho da Força Sindical. Todas as lideranças que surgiram dentro da contradição do processo. Não é uma coisa intelectualmente. Eu, por exemplo, eu publiquei em 64, meu primeiro livro. Eu lhe pergunto, hoje, durante nós que vivemos o período da ditadura, nós vimos grandes escritores, grandes jornalistas, grandes produções, grandes peças de teatro. Hoje a gente vive numa liberdade total. E não tem essa mesma geração. E não temos produção. Até aqueles que eram de 64, como se recolheram. Mas aí, isso aí, na minha avaliação, tem uma parte que a universidade é responsável. A universidade que eu digo em geral. Porque a universidade, que inicialmente se comunicava com o Brasil através de São Paulo, que era a universidade estadual, ela também é um produto da Revolução de 64. Foram os militares, contraditoriamente, que instalaram o segundo grau nas capitais e instalaram a universidade nos estados. Aqui, em Sergipe, em Aracaju, por exemplo, além do Ateneu, que é de 1870, a Escola Normal, que é de 1882, e a Escola de Comércio, que era de 1923, não existia nenhuma outra escola secundária pública. Todas as demais escolas eram grupos escolares. E só funcionavam de dia. E eram dirigidos por diretores, proprietários de colégios particulares, como o Benedito Oliveira, o Jacques de Figueiredo, que dirigia o grupo General Valadão. Bom, foi Lourival Batista que criou o Castelo Branco, o Costa Silva, o Médici, botou o nome dos militares, é verdade, mas criou escolas de nível médio, que eu não posso ignorar, porque foi assim que foi aumentando o tônus da cultura letrada em Sergipe. Aí veio a universidade. Eu lutei, quando eu era estudante de Direito, por uma universidade autônoma, autárquica, federal. Veio uma fundação, que era mais fácil o controle. E está aí, desde esse tempo. O que é que houve quando o governo militar instalou uma rede de universidades? Assumiu o controle do conhecimento. E aí ocorrem as situações mais diferenciadas e inimagináveis. São as escolas católicas que abrigam os intelectuais de esquerda, como Leandro Conde, como tantos outros. E as faculdades vão se transformando em pontifícias universidades, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e gerando um grupo de professores que vem de uma origem politicamente muito boa. Bom, então, o saber que a universidade produz recebe um sinete de qualidade que espanta tudo mais. Por exemplo, se Silvio Romero vivesse hoje, ele seria desautorizado a pesquisar folclore e a escrever sobre literatura regional. Por quê? Porque nas cátedras acadêmicas se diz que não há literatura local, a literatura nacional ou universal. É uma forma de deixar de lado, de deixar de fora, de não considerar a produção cultural local.
Florestan Fernandes sustentou uma polêmica, uma briga intelectual com Edson Carneiro, dizendo em palavras diretas que quem deveria estudar folclore era antropólogo, era sociólogo e não folclorista. Ou seja, teria que ter uma formação específica de antropólogo para estudar folclore. Como se o folclore devesse ser visto. Por falar em folclore, professor, o senhor considera Parafuso do Lagarto um grupo folclórico? Eu considero um grupo popular. Não é tradicional, mas não é um grupo folclórico, porque ele não se origina no ambiente do folclore. Ele é um grupo de nítida influência muçulmana, religiosa. Como seria essa... isso é uma coisa também que me chama bastante atenção, que eu também não considero, apesar de toda essa coisa que a gente tem pela beleza plástica. Não, mas é bem... Primeiro, os parafusos aparecem aqui antes de Lagarto. Aparece onde? Em Aracaju. Século XIX ele é citado em Aracaju. Existe citação? Existe, converso com tudo. Quem quiser ver, tal. Onde a gente encontra isso? No livro de Corinto Mendonça, no livro de Bastos Coelho, e outros livros sobre a memória, sobre as reminiscências do Natal, por exemplo, que Aracaju era vendido e escreve. Se você vê o traje, ele tem nada a ver com a magra. A dança em espiral, como é em espiral a dança do São Gonçalo da Mussuca, de Laranjeira, que tem turbante, que está lá, o fundo negro e o fundo árabe. Laranjeiras teve grupo negro islamizado. Existe, eu assisti outro dia um vídeo sobre uma dança na Turquia. Eu passei em Laranjeiras há 3 anos, um vídeo com um grupo religioso, que é exatamente o mesmo turbante, a mesma roupa e o mesmo bailado. Só que pelo menos a música que se canta em Lagarto, eu sou músico e tenho conhecimento de música, o compasso dela não é o ritmo que eles dão. Não, ela na verdade, não, ela não quase é uma marcha, marchinha, mas não. ela não pode ser marcha. Ela vira. Se você cantar a métrica da letra, do quem quiser ver o bonito, sim, ela só bate, de marchinha portuguesa, só bate o vira, não bate o ritmo de marchinha que se coloca. É verdade. Eu tenho esse vídeo com o grupo. Aquele grupo, eles até entram em transe, né? Eles usam umas roupas bem coloridas. Que mostrei na Laranjeira para... Olha, eu teria o maior orgulho de que Lagarto tivesse produzido parafuso. No entanto, eu encontrei parafuso aqui e encontrei essa coisa islâmica que nós esquecemos completamente da influência islâmica. Lagarto existe nos jornais antigos, eles falam pelo menos em a presença de 2 árabes em Lagarto. Mais ou menos no comércio? No comércio, na década de 30, teve um que era envolvido se envolveu até com o futebol, com José Vicente Carvalho, Nelson Ferreira, Oscar Ora. Ele era um Qual é o nome dele? Não lembro agora, mas eu encontro 2 casos. E uma das coisas que me chama a atenção, eu fiz um trabalho de fotografia na preservação do patrimônio arquitetônico do Lagarto. Algumas casas, hoje já não existe, só existe hoje 2 símbolos que tem aparenta ser bizantino árabe. É uma casa que pertence hoje a seu Orive, na Praça da Atlética, pequena casa com um arco bizantino, e a casa onde morava Filomeno Ora, na Praça Filomeno Ora, que é mais ou menos, não sei se você recorda, o senhor recorda, onde seria ali a loja do São Antônio de Berilho, a Farmácia Mendes, por ali. A casa, eu me lembro de levando, né? Uma foto de mais ou menos 1928, 1918 que eu tenho, da feira, mostra essa casa com formato. A família de Rubem não guardou nada dele? Não. Eu só tenho uma foto da Taíra. O grande animador do folclore. Eu tenho uma foto da Taíra, né? E a torre da igreja do Rosário, que ela parece muito com essa daqui da Praça Camerina, né? Boco Murisco. Então,
parece em lagarto alguma coisa, alguma influência árabe pode existir. Porque lagarto, nesse sentido, como Itabaiana, é um pouco um centro comercial de distribuição, né? As fazendas, os mascates e tal, os árabes eram os seus baús por aí. Eu levantei muitos deles que vieram e que ingressaram no comércio de Aracaju e na maçonaria. Eu trabalhei com biografias dessas pessoas, uma série de artigos que eu fiz. Eu vou tentar lembrar. Estrangeiro. Esse árabe que está no jornal, a filha dele, inclusive, foi a rainha de um dos times de Sob o nome dele? Não lembro mais. Porque lá em Estância tinha Jasmin, Elia Jasmin, tinha Reutemann, tinha Underman aqui, tinha não lembro. Wilson, Abud. Miguel. Não. Era Abud, então. Abud era uma família grande. Abud. Família grande, os Abud. Tem hoje descendentes dos Estados Unidos. De vez em quando entra em contato comigo para pedir informações. E aqui tem uma família grande. Tem uma família que eu consegui o telefone do famoso mestre de obra Reis, que foi um lagarto, quem construiu no início do século XX, fez todas aquelas construções. Eu tive contato com esse. O sobrenome dele é Reis, mas não é dos Reis de Lagarto, do Arthur. E a origem dele é europeia, mas também não consegui ainda chegar. Eu vou dar uma olhada porque tinha um Mestre cara, Reis, ele era conhecido. Tinha um cara aqui que era, acho que alemão, eu escrevi sobre ele. Um era Altenesch, que era alemão, morreu em 1940. E ele trabalhava com o Valdomiro. O nome era Valdomiro. E tinha um sobrenome que não era Reis, mas era tipo Weiss, Reis, com W, que poderia dar popular, poderia dar um nome aportuguesado. O lagarto ultimamente está perdendo o seu patrimônio bretônico. Foi uma preocupação minha começar a registrar. A casa do Aprisco foi demolida agora no início do ano e o Hotel Vitória foi demolido. Hoje é um estacionamento. Que era o hotel de Rubem, né? Seria. Não é o de Rubem, não. Era de Dona Maria da Glória. Era o cruzamento da Laudelino com a Lupicínio, né? Rubem era lá na Praça Sebastião Garcês. Não, mas Rubem teve aí também. Na esquina. Teve, eu fui lá com ele. Pertenceu a ele? Foi, entrevistei ele lá. Eu conheci ali, tinha um posto de gasolina. Do Zeca Dória. No cruzamento, E o outro lado, o Hotel Vitória. Ele pertenceu a Rubem também? Rubem. Eu entrevistei o Rubem, conversei com ele várias vezes. Vou informar com o Dr. João. Várias vezes eu conversei com o Rubem lá no hotel. Contanto que na minha cabeça o hotel dele era... A família primitiva está na justiça contra todos aqueles terrenos agora. Agora, uma coisa, Floriano, que eu nunca consegui. O general criou lá uma associação. Eu ia lá, Vladimir Souza Carvalho, Jackson da Silva Lima, eu levava um grupo para ir, para animar, para fazer. Mas depois disso, eu não consigo me lembrar, o professor Reinaldo. Acho que era Reinaldo, um alto, moreno. Reinaldo. Sim, do Banco Brasil. Pronto, ele também era um que participava com a gente. Mas eu não consegui nunca criar um centro de debate. Hoje, com essa primeira turma de falei história... Com a Suera, falei com muita gente para ver se eu conseguia. Porque a minha ideia, se eu tivesse um dia dinheiro, era comprar a casa onde eu nasci e fazer lá um centro de pesquisa, um registro, um documento, para poder levantar tudo aquilo que fosse referencial de lagarto, que é próprio dela, que nenhum outro lugar tem, e que ela espalhou por aí. O povo de lagarto é um povo do mundo, né? Um povo nômade. Eu tenho um tio, irmão de tio Rafael, irmão de mamãe, que mora em Fortaleza e tem fazenda de camarão. Ele era marinheiro, foi grande fazendeiro no Maranhão e dono de grandes restaurantes no Rio de Janeiro. Tem um outro tio, esse é o Valdomiro, tem um outro tio, Raimundo, que é proprietário, sócio
do melhor restaurante de bacalhau do Rio de Janeiro, o Alfai. Portanto, quando vai um amigo meu, eu sempre recomendo, e eles ficam voltando. Quer dizer, encontrei com essa semana com o Valdemir, que foi do Banco do Brasil, foi do Banco do Nordeste, ele teve aqui recentemente, e é de lá, de Lagarto, mora em Brasília. Eu convivi com o Abelardo, no Rio, no escritório que eu tive com o Hernani. Hernani andou uns tempos aí brigados politicamente, Ribeirinho ameaçou ele, não sei quem ameaçou, ele foi embora. A mãe dele morava no Rio. E ele chegou. Mas Hernani teve uma participação no Congresso da USP, alguma coisa? Não, ele era apenas um cara aberto, ele recebia, conversava, orientava, ele era um cara progressista. Parece que ele tentou, alguma coisa, não sei se ele protegeu os estudantes. Isso, ele pode ter feito, assim. Pode. Não tem. Ele sempre foi. A mim ele me acolheu. Eu sou muito grato a Hernani, porque tanto em Lagarto, ele vislumbrou em mim, quando eu estava conversando, exatamente a possibilidade de ter alguma caminhada, algum futuro, né? Porque quando eu fui para o Congresso de Lagarto, eu tinha 18 anos. O senhor já está no seu... Viu, Flávio? Eu tinha 18 anos. Quando foi muito bom. Eu agradeço. Coração, nós, lagacenses, agradecemos. Eu só queria lhe mostrar a casa. Vamos vencer. Vamos marcar em Lagarto alguma coisa. Né? Hoje, eu juntamente com o Cláudio Franco, nós temos um trabalho hoje, nós temos uma afinidade assim, de pesquisar. Ele foi muito generoso, aliás, generoso demais, exagerado comigo na última revista Perfil.